Oi gente, seja muito bem-vindo aqui no canal, meu nome é Mayara e o vídeo de hoje é um bate-papo. Eu quero bater um papo com você a respeito de um assunto que eu tenho certeza absoluta que você já passou. Seja você homem, seja você mulher, seja você criança, adulto, idoso, eu tenho certeza que você já passou por isso. É um assunto que Deus ele tem ministrado no meu coração há muito tempo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de ouvir palavras, aconselhamento, tudo relacionado aí à nossa vida emocional, à nossa vida espiritual, você já deixa o seu like, porque você me ajuda muito, muito, mas é muito mesmo, sabe? Então, você deixa seu like. Se não for inscrito, você se inscreva aqui no canal também. E me siga no Instagram, @MaiaraLiraMonsores. Então, bora lá, gente. Esse tema que Deus me deu, ele tem ministrado esse tema já há muito tempo no meu coração. Eu tenho lido bastante coisa sobre ele, eu tenho aprendido bastante. Deixa eu chegar mais pra cá. Eu tenho aprendido bastante coisa sobre ele, sabe? E é algo que o Senhor ele tem me ensinado. Ele tem pegado na minha mão e falado assim: filha, vamos lá, que eu tô contigo. Tamo junto, sabe? E eu sei que aparentemente é um tema muito pesado. A gente não gosta de falar sobre ele, a gente prefere omitir, a gente prefere ficar quietinho e não criar, como eu posso dizer, pensamentos, sabe, na nossa mente. Mas é uma coisa que eu tenho aprendido muito, é sobre essa questão emocional, é sobre essa questão psicológica e sobre pensamentos, sobre emoções. E é algo que Deus ele tem falado muito no meu coração. E por isso que eu vim compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre o tema medo. Pois é. É um tema muito, muito forte, como eu falei para vocês. E é muito incrível isso, porque sexta-feira eu participo de uma célula na minha igreja e pediu para mim, a líder da célula, né, pediu para mim poder levar uma palavra. E era exatamente esse tema, era tema medo, porque a gente já tem palavras meio que prontas, sabe? Assuntos prontos e a gente vai e ministra, né? Ministra ali a palavra, prega ali, baseado naquilo que eles estão apresentando ali. E aí era o tema medo. Gente, assim, de início eu fiquei tão empolgada para poder falar sobre esse tema, porque aparentemente é um tema que causa um temor na gente. É um tema que gera um desconforto, sabe? Emocional na gente. Mas quando você olha a beleza e o detalhe desse tema, a gente para analisar e começa a ver que esse tema é um tema rico, sabe? O medo é uma resposta do nosso corpo, é uma forma de proteger o nosso corpo. E o Senhor ele tem falado muito ao meu coração sobre isso, sabe? A gente saber exatamente viver as nossas emoções, a gente entender os nossos sentimentos, entender os nossos pensamentos e nos abraçarmos, sabe? Abraçar a gente, cuidar da gente, porque cada sentimento, cada emoção, por mais que de primeira ali, sabe, seja algo que não seja confortável, é algo que o Senhor ele tá permitindo que a gente venha passar e é algo que a gente consegue sim enfrentar e entender. Só basta a gente ter esse equilíbrio, sabe? E aí eu quero ler uma palavra aqui com vocês, eu tô com a Bíblia aberta aqui, deixa eu abaixar aqui. Tá em Isaías 43, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pares pelo rio, eles não te submergirão. Eita, quase que não sai, né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e Etiópia e Sebá por ti. E aí, como eu falei pra vocês, eu quero bater um papo com vocês a respeito de medo, né? Gente, o medo, a gente acha que é algo ruim pra nós, mas eu quero te contar que não é.
O medo, ele é simplesmente algo saudável, é uma resposta do seu corpo, é uma resposta biológica do seu corpo, é uma forma de proteção. Sendo que, assim, existem diversas formas, sabe? Tem o medo é saudável, o medo normal, e tem aquele medo que é paralisante. Eu vou colocar meu óculos aqui. Pronto. E tem aquele medo que ele é paralisante. E é exatamente esse medo paralisante que a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber trabalhar ele em nós, sabe? Porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos faz enxergar coisas que não existem, ou ele não nos faz enxergar diversas possibilidades, sabe? Eu até fiz uma dinâmica muito interessante no dia da célula, e eu não sei se eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vou usar esse papel daqui, ó. Um exemplo. Eu pedi para eles fazerem esse desenho. A caneta tá um pouco falhada. Tá vendo? Tem um círculo e tem um ponto dentro do círculo. Seja um círculo, enfim, não precisa ser tão redondo, não. Era só uma forma de demonstrar para eles. E eu falei assim, eu preciso que vocês façam esse desenho sem tirar a caneta do papel. Então, eles não podiam fazer isso daqui e levantar a caneta para fazer o círculo. Não podia. Tinha que fazer. E não podia também fazer assim, ó. Sabe? Não podia fazer. Não podia ter essa entradinha aqui. Tinha que ser exatamente assim. Sendo que você fica pensando em inúmeras possibilidades e eles ficaram, não tem como. Eu vou fazer o círculo se eu não tirar a caneta do papel? Então, assim, tem diversas... a gente não consegue enxergar as possibilidades, sabe? E que existem diversas possibilidades, sabe? Então, o medo, quando a gente tá com aquele medo paralisante, que é aquele medo que paralisa a gente não enxerga as possibilidades de Deus na nossa vida. E é muito interessante falar de medo, porque quando falamos de medo, falamos de sequelas emocionais. Se a gente parar para analisar a nossa vida, a gente começa a observar que praticamente todo medo, ele veio de algo que você ouviu, ele veio de algo que você viveu, que você viu. Então, aquilo, ele foi guardado dentro de você, sabe? Então, assim, são sequelas emocionais. Seja da sua infância, seja da sua fase adulta, da sua fase adolescência. Então, você fica com medo. Por exemplo, uma pessoa que por exemplo, eu já fui assaltada, né? Eu e o Rodrigo já fomos assaltados. E aqui, quando a gente viveu aquela situação, né, do assalto e tudo mais, a gente estava voltando de um dia comum da igreja, né, à noite. E aquilo marcou, sabe? Foi algo que eu não fiquei paralisada, graças a Deus eu não fiquei paralisada, mas a gente fica receiosa, sabe? Então, depois que eu fui assaltada, eu fiquei muito mais atenta com relação a tudo. Então, assim, você vê que o medo, ele te protege. A gente não pode olhar o medo como algo que seja monstruoso, que seja um monstro. Não, o medo, ele te protege, sabe? Então, assim, eu fiquei muito mais atenta. A questão de horário, a questão de onde eu estava passando, eu fiquei muito mais atenta a pessoas, eu fiquei muito mais atenta. Então, assim, foi um benefício, né? Eu fiquei muito mais atenta, eu não era atenta dessa forma. E aquilo gerou, sim, uma sequela emocional em mim, gerou uma sequela emocional que me fez mal, porém, graças a Deus, o Senhor foi trabalhando e eu não fiquei paralisada com aquela... Então, é o que eu tava falando com vocês. O medo, ele é algo natural, ele é algo saudável, desde que não te paralise, sabe? Então, desde que você não pare e não consiga enxergar as possibilidades que o Senhor, ele tem na sua vida. Então, quando a gente fala de medo, muitas das vezes a gente tá falando de uma crença, né? Crença, ela é como se fosse um muro, sabe? É um muro que ele é construído na sua vida. E aí, por exemplo, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, então toda a ação, ela gera uma determinada emoção em nós. E tudo vai para o nosso coração, gerando em nós um sentimento. E aquele sentimento, ele gera um pensamento em nós, sabe? Então, quando é muito complicado isso, a questão do medo, da questão da crença e tudo mais, porque, assim, é como se você estivesse construindo uma casa. Imagina aí você numa construção de uma casa, e aí você faz o patamar, você começa a criar as paredes, né? Coluna, parede, enfim, várias coisas aí, eu não entendo muito bem, não.
Mas você começa a criar as paredes, e sendo que você tem que dar firmeza naquelas paredes. E aí você dá, coloca o cimento, você coloca aquelas massas todas para poder segurar a parede, e aquela parede não cair. Imaginou? Sabe? Então, sua casa. Isso é um muro que você construiu. São as paredes que você construíram. E para você quebrar essa parede, você acha que com um martelo só vai... Acabou? Se você tacar um martelo nessa parede, você acha que essa parede ela vai se espatifar no chão? Acha que ela vai simplesmente se desfazer? Aquela parede está toda firme, tá cheia de massa, tá cheia de produtos ali, sabe? Então ela com o martelo ela não vai se desfazer com facilidade. Ou seja, ela demorou um tempo. Você não cria uma parede de uma hora para outra em um segundo. Não, você demora um tempo ali. Tem um processo. E aí, com base nesse processo, você constrói essa parede, bota tijolinho por tijolinho. Você coloca a massa, você dá firmeza nela para ela não cair em cima de você. E a nossa vida é exatamente assim. As crenças, elas são um processo que vai crescendo, sabe? Por tijolinho, aí você dá sustância naquela crença. Você dá massa para aquela crença. E aí, quando você percebe que aquela parede, aquela crença tá meio torta e não tá te fazendo bem, tá, não sei, tá rachada, não tá te fazendo bem. Essa é uma analogia, né, que eu quero trazer para vocês. E você começa a pensar, como eu vou me desfazer disso? Sabe? E aí você começa a trabalhar para você poder quebrar essa crença, quebrar essa parede na sua vida e começar uma nova crença alinhada, uma nova crença, uma nova parede alinhada, uma nova parede sem rachadura, sabe? Então, assim, é um processo, gente, demora bastante. E não vai ser de uma hora para outra, não vai ser simples. Não é de uma hora para outra, porque ela já tem firmeza. Então demora, é um processozinho, sabe? Então, assim, o medo, ele não desaparece, o sentimento de medo, ele não vai desaparecer de você de uma hora para outra. Ele vai exigir um processo, ele vai exigir uma calma, vai exigir que você trabalhe e dê várias marteladas nessa crença, nessa parede que já foi construída em você e gerou esse medo, para que ele venha se desfazer. Então, não é de uma hora para outra que você vai parar de ter medo. E você não vai parar de ter medo porque o medo é uma reação biológica do seu corpo, é algo natural, sabe? É algo que Deus te proporcionou. Então, você não vai parar de uma hora para outra e acabou o medo. Não existe isso. Você tem que aprender a lidar com esse medo e não deixar o medo te paralisar, sabe? E aí, a prisão do medo, ela pode se tornar um estímulo para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. Você sabia disso? Que a prisão do medo pode se tornar um estímulo para o seu fortalecimento, para o seu crescimento? Tem até quando a gente estava lá na célula, né? Foi um assunto forte, de certa forma. É algo que a gente pede muito a Deus, né? Poxa, Deus, tira o medo disso, tira o medo daquilo. E aí compartilharam um dos medos, né? Compartilharam. Um dos medos da pessoa era de construir um negócio para ela. Ela tinha medo de falir. Então, assim, era algo que nem existia ainda, sabe? E ela já estava enxergando. Porque muitas das vezes também o medo ele é algo que a gente já passou, ele vem de algo que a gente já passou, ou a gente tem medo de algo que nem aconteceu ainda, sabe? Do nosso futuro. Então, assim, a prisão do medo, ela pode sim te estimular ao crescimento. Ela falou para mim que tinha muito medo de criar um negócio e tudo mais. Agora você imagina que se ela trabalha esse medo nela e ela cria um negócio, ela vai crescer absurdamente, sabe? Aquilo vai gerar uma força, né? Ele vai impulsionar ela a ir pra cima cada vez mais. Então, o medo, ele não é algo ruim, é algo que a gente tem que saber lidar e trabalhar. A gente tem que aprender a viver, sabe, as nossas emoções e olhar para elas não como um monstro, olhar a tristeza não como um monstro, o medo não como um monstro e saber lidar ali com cada uma delas e ver a beleza nesses detalhes, sabe? Então, uma das coisas que eu falei para eles também é sobre a questão da linguagem. Sabe, quando a gente fala de medo, a gente tem que trabalhar a nossa linguagem. A gente tem que trabalhar o que a gente fala, o que a gente declara.
O poder da nossa língua é algo absurdo, então a gente tem que trabalhar nossa linguagem, sabe? Eu tenho medo de cair de bicicleta. Se eu cair de bicicleta, a gente costuma sempre usar essa partículazinha, né? Se isso acontecer, eu tenho, por exemplo, eu conheço uma pessoa que morria de medo de andar de avião. Eu tenho medo de andar de avião, porque se o avião cair, a gente tem que parar tem que trocar, sabe? De falar o se. E não vai acontecer, vai ser muito legal. A gente tem que trabalhar a nossa língua, porque quanto mais a gente abre a boca e fala, mais aquilo é validado dentro da gente, mais aquilo é fixado, é como se tivesse uma caixinha na nossa mente, sabe? E aquilo vai ficando ali guardado. Quanto mais você declara, mais você guarda e tranca aquela caixinha. Então, quanto mais você declara, mais você valida aquilo dentro de você. Então, a gente tem que trabalhar nossa linguagem. Quando a gente fala de medo, a primeira coisa que eu quero apresentar, eu vou apresentar 3 estratégias para vocês. E uma das estratégias é trabalhe a sua linguagem, sabe? Trabalhe a linguagem. Cuidado com o que você declara. A segunda estratégia do medo para você trabalhar esse medo em você é colocar na sua mente que medo é sinônimo de crescimento. Imagina, você que tem medo, sei lá, de algum bicho, algum animal, ou andar de avião, qualquer outra coisa. Imagina se o medo mais profundo que você, enfim, que só você sabe, só Deus e você sabe. Imagina se você enfrenta esse medo. Se você trabalha esse medo, você vai crescer. Então, o medo, ele é sinônimo de crescimento. Ele é sinônimo de amadurecimento. O medo, ele não é um monstro na nossa vida. E terceira estratégia que eu quero dar para vocês, pra gente poder estar finalizando esse vídeo. Identifique seus medos. Gente, identificar os nossos medos e os nossos pensamentos é algo extremamente essencial, porque é aí que a gente começa a trabalhar a questão emocional em nós, sabe? Identifique seus medos. Pegue uma caneta, pegue um papel e comece a listar. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso. Sabe? Não olhe esses medos como algo que vai travar a sua vida, pelo contrário. Veja, identifique se os seus medos eles são medos reais, se seus medos são medos hereditários, que vêm da sua mãe, que passou para você e você passa para o seu filho, por exemplo. Então, identifique, é muito importante você identificar. Porque, assim, quando a gente não identifica os nossos medos, aquilo que vai gerando uma emoção, um sentimento, um pensamento em nós, a gente fica um vazio, a gente não consegue saber trabalhar aquilo. Então, a importância de você anotar e identificar os seus medos, identificar o que você sente é algo extremamente incrível, porque você vai exatamente naquilo que te incomoda, naquilo que te prejudica, naquilo que não te gera um conforto, sabe? Você vai aplicar essas dicas, vai aplicar esse aprendizado exatamente naquilo. Então, é muito importante você identificar. Ai, que droga, chegou mensagem no meu telefone. É muito importante você identificar esses medos e listar, sabe? Começar, se isso aqui veio da minha mãe, se isso aqui veio da minha avó, eu vou tirar isso aqui não pertence a mim, não. E começar a identificar, poxa, eu tenho medo de andar de avião. Será que é um medo real? Será que é um medo irracional, sabe? Será que é algo que foi construído na minha vida? É um muro que já está construído na minha vida que eu tenho que desfazer, quebrar esse muro e refazer ele? Refazer a crença que foi construída na minha vida? Será que eu tenho o medo porque fulaninho disse pra mim que aquilo não era bom e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tô validando aquilo na cabeça? Então, assim, identifique seus medos, sabe? Identifique seus medos, porque é algo extremamente importante, você vai conseguir lidar ali com o seu emocional. E pra gente finalizar realmente, Cristo, ele te fez livre. Cristo, ele te libertou. O Senhor Jesus, ele é a nossa esperança, ele nos protege, somos filhos, somos amados, o Senhor, ele nos ama infinitamente mais. E ele não nos dá nada que a gente não possa suportar. Ele está conosco a todo tempo. Em todo tempo, o Senhor, ele está conosco, está nos guardando, sabe? E ele te faz passar por cada coisa que você passa, não é simplesmente para te fazer ficar irritado ou te fazer entristecer. Claro que não. Jesus, ele te faz passar por cada coisa que você passa, porque ele sabe a capacidade que você tem.
Eu vi uma frase uma vez que me falaram que o nosso maior problema vai ser o nosso testemunho de vida. Então é isso que eu tenho aprendido com Deus, sabe? O Senhor ele tem ministrado esses temas em meu coração, porque eu creio que vai servir para abençoar muita gente. Então, é isso, gente. Espero que você tenha saído daqui bem abençoado. O vídeo não ficou um vídeo curto, mas eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Espero que seja um vídeo libertador, sabe? Identifique seus medos, rasga aquele papel e declara que você é livre em Jesus Cristo. O Senhor, ele te libertou. Você é livre, 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 livre. Você está seguro com o Senhor. No amor, não há medo. Tá bom? Um grande beijo e fica com Deus. Bye!